Pronto, está no ar o Evangelho de Deus, levando para as pessoas um conhecimento que não vai nunca ser entendido aí pelos pastores, bispos, apóstolos, que, segundo escreveu Jesus, são ladrões. Segundo escreveu Mateus, são cães gulosos. Segundo escreveu Isaías, são cães gulosos. Segundo escreveu Mateus, são falsos profetas. Eles não têm apoio bíblico para pregar o evangelho. Todo mundo escarnece eles. Paulo mata eles, porque Paulo destrói eles, Jesus destrói eles. Livro de João, capítulo 10, é o capítulo quase todo do primeiro, destruindo as pregações e a vida e a maneira destes cães gulosos. Esses cães gulosos, eles não terão paz enquanto eles não voltarem para pregar a verdade de Deus. Neste momento, começa o Evangelho da Palavra de Deus, pregando a Palavra do Senhor, no capítulo 3 de Gálatas, que tem por tema aqui, né? A lei a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Então, o versículo 1, eu quero meditar aqui para entender melhor, junto com quem vai assistir este vídeo. Vamos entender se aqui melhora um pouco para os pregadores brasileiros, porque todo capítulo que eu olho, que eu abro, que eu leio, que eu entendo, é pau nos pastores, nos bispos. Eu não sei como eles ainda pegam Bíblia para usar. Eles deviam fazer em outros livros e soltarem a Bíblia, porque a Bíblia não é compatível para a pregação desses pastores. Pastores deviam pegar livros que apoiassem eles, que pedissem dinheiro junto com eles. Eles estão usando Bíblia, não sei como eles pegam na Bíblia. A Bíblia está com nojo desses pastores, a Bíblia está com nojo desses bispos, desses apóstolos. Veja bem, a Bíblia xinga eles o tempo todo, né? Aqui no capítulo 3, versículo 1, vem dizendo assim: Ô insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Né? Ou seja, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Ou seja, o Paulo, usado pelo Espírito Santo, quem mandou vocês mudar a pregação? Quem mandou vocês pedir dinheiro? Quem mandou vocês orar no monte? Quem mandou vocês comer Páscoa? Quem mandou vocês cobrar dízimo? Quem mandou vocês dizer que oram, que expulsam demônio em nome de Jesus? Então veja, esses
Os cabras estão na lista, os pastores, esses bispos, esses apóstolos estão na lista como insensatos, como mentirosos. Insensato significa mentirosos, significa ladrões, significa prostitutos, significa criminosos. Esses caras de classe baixa que pregam no Brasil, dizendo que estão levando as pessoas a Deus, mas estão colhendo das pessoas dinheiro, estão colhendo das pessoas benefícios que as pessoas têm, dizendo que as pessoas devem vender a sua casa, devem vender o seu carro, devem vender a sua moto, e dar para eles esse dinheiro, porque não pode morrer deixando essas heranças para as suas famílias, em vez de deixar para essas famílias, dê para a chamada igreja deles. São insensatos, são ladrões, são mentirosos, são cães gulosos, são traidores da pátria de Deus. E a maioria deles estão presos na Papuda, outros na Colmeia, por desobedecer a palavra de Deus, por ir fazer coisas piores do que aquele já faz. Ele quebrar, destruir o patrimônio público criado em Brasília, que serve, que é nosso, que nós bota lá quem nós quer. Lá só entra quem tem maioria, e eles tiveram a pachorra de entrar lá e patifar, e quebrar, e destruir, e cagar em cima, igual porcos. Foi crente que fez aquilo lá. Sentarem na cadeira do Alexandre de Moraes e praticarem aqueles atos envergonhosos que ninguém tem mais eles como os homens de Deus por essa vergonha que passaram lá. Né? E diz a palavra do Senhor: a voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já crucificado, como crucificados. Né? Veja bem, o que a palavra mostra aqui, mais uma vez de novo, é que não existe Jesus. Por quê? Jesus, ele é um homem enviado de Deus, nascido do ventre de uma mulher chamada Maria, sem contato com o homem. Maria engravida por si só e nasce este menino chamado Jesus, por revelação do Espírito Santo, e prega o Evangelho com 33 anos, é morto, é crucificado. A partir daí, quando ele ressuscita, não é mais Jesus, já é Deus. Jesus é Deus encarnado. A igreja está esperando a vinda de Jesus. Que Jesus? Jesus era o que nasceu de Maria, conhecido como Deus encarnado. O verdadeiro Deus encarnado no sentido de morrer para resgatar vidas espirituais. Não era para resgatar carne, não era para mandar carne para o céu. Era para dar vida aos espíritos, fazer que os espíritos que foi morto na arca de Noé vê a Deus de novo, vá para o céu de novo, tenha contato com Deus de novo, seja liberto de novo.
Isso era o propósito de Jesus. Versículo 2 diz assim: só quisera saber isto de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está perguntando a esses pastores que ainda diz que as pessoas devem adorar em monte, devem ir a templo, ainda deve comer Páscoa, ainda deve fazer jejum, ainda deve estar ao lado de sacerdote. Vocês já receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela a pregação da fé? Né? Porque se a pessoa recebeu o Espírito pelas obras da lei de Moisés, permanecerá escravizado, fazendo esses mandamentos, comendo Páscoa, batizando em água, fazendo jejum, né? Bebendo vinho, adorando em monte, fazendo sacrifício. Mas se foi pela pregação da fé, olha o que vai acontecer. Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, né? Acabes agora pela carne, né? Não é isso mesmo? Só vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabes agora pela carne? Morto Jesus, todos nós recebemos o troféu, a união, a igualdade de ser todos um em Cristo Jesus. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há nenhuma outra raça de homem que faça diferença entre homens. Segundo Deus, todas as pessoas são uma. Em quem? Em Cristo Jesus. Então agora, Jesus homem não existe. Existe todas as pessoas ser uma em Cristo Jesus. Ou seja, a vida de Jesus está na vida de todas as pessoas. Jesus manifesta a sua vida em nós. Nós aqui somos agora os filhos de Deus. Naquele tempo era só Jesus, o Filho de Deus. Agora todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos morada do Espírito Santo. Todos nós somos templo de Deus. Todos nós somos herdeiro e co-herdeiro de Deus. Não há ninguém maior nem menor do que ninguém para fazer um templo e dizer todos vêm para cá, todos vêm me adorar porque eu sou sacerdote, porque eu sou o maior, porque eu sou o mais forte, porque eu visto uma capa, porque eu visto um paletó, porque eu boto uma gravata, e você não bota, e eu estou aqui de frente.
e não venha perto de mão vazia não, traga o dinheiro, traga tudo isso aí, é hipocrisia. Isso aí é mentira, isso aí é ganância, isso aí é roubo, isso aí é traição, isso aí é perdição. Todo mundo que pensar dessa maneira não está vivendo nem seguindo os mandamentos do Senhor Jesus. Capítulo 4 diz: será em vão. Ainda tá o Espírito falando aqui com essas pessoas por a boca de Paulo. Será em vão que tenhas padecido tanto, né? Estou dizendo aqui, será em vão que tenhas padecido tanto? Sei, eu vou falar aqui logo abertamente. Está perguntando se foi em vão que Jesus padeceu tanto. Foi pregado em cruz, foi arrastado nas ruas de Jerusalém, foi chicoteado, foi cortado, né, de reio, foi pregado em cruz e morreu nela. Isso, estou perguntando se foi em vão isso. Se é que isso também foi em vão, né? Perguntou ali, será em vão que tenhas padecido tanto? Perguntou. Se está perguntando mais, se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que abre e que obra maravilhas entre vós, fê-lo pela obra da lei ou pela pregação da fé? Né? Está perguntando. Eu acredito que essas perguntas aqui quer que nós diga que todo o sofrimento de Jesus foi pela pregação da fé. Né? É pela pregação da fé. Não é por lei de Moisés, não é para que nós sejamos mais batizados com água, não é para que nós seja escravo de ame mais. Faça jejum, adore em monte, tenha sacerdote como nosso mestre, porque agora nós temos acesso a Deus liberado. Né? Antigamente precisava de ame para ter acesso a Deus. Mas agora não, agora todos nós somos liberados para adorar a Deus na maneira que nós estamos, né, vivos. Né? É pelo bater do coração, é pelo caminhar, é pelo movimentar. Isso é adorar a Deus, é pelo falar. E aqui o versículo 6 diz: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles
pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Né? Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Tem ponto aqui. Né? É só ver. Diz aqui a Bíblia, não é eu não, né? Diz que aqueles que fazem sacrifício de monte, vai lá orar, vai lá fazer jejum, vai lá perder noite, que ainda batizam em água, que ainda cobram dízimo, que ainda pagam dízimo, que ainda tem aquele compromisso de ir a templo, como os israelitas iam, estão debaixo de maldição. São amaldiçoados. Certo? Por que isso? Estão debaixo de maldição. Vou dizer aqui. Porque escrito está: maldito, que é maldição, é a pessoa que são maldito, né? Todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Certo? Por que esses caras estão debaixo de maldição? Porque eles não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Certo? Eles estão buscando dízimo. Se as pessoas permanecessem nas coisas que estão escritas no livro da lei, estaria fazendo a coisa certa e Cristo, Deus, não viria com o nome de Jesus Cristo. Deixaria tudo pela lei. Mas a Bíblia diz que nenhum cumpriu a lei. Nenhum fez a coisa certa pela lei. A lei era 613 pontos. E nesses 613 pontos tinha muitas coisas. Nenhum homem foi capaz de cumprir. Por mais que tiveram poder, que trabalharam, ensinaram, eram falhos, eram pecadores, eram falhos mesmo. Obrigado, Deus se revestir de carne, em nome de Jesus, vim para cumprir a lei. Então, veja, aqui diz a verdade. Né? Por quê? Todos, não é poucos, né? Falando com todos, que tu está cumprindo aí a lei, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Aí tem a resposta. Né? Estão debaixo de maldição por quê? Né? Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Para fazê-la. É por isso que estão debaixo de maldição. Né? Não devemos ultrapassar e nem esconder o que Jesus fez. Jesus veio fazer um grande negócio. Né? Todos nós já estamos com Cristo. A igreja já foi arrebatada. A igreja não está no céu, na terra, como diz os pastores, que a igreja vai ficar na terra. Por quê?
essa igreja salva, liberta, arrebatada, não é a carne, né? Não é esse corpo. Jesus não veio fazer metade das coisas e deixar metade para os pastores fazer, nem para os bispos fazer. Se fosse assim, as pessoas estavam ferradas. Né? Porque tem pastor que diz que é 100 mil para cantar música, pregar evangelho, é 40 mil. E vai lá e não prega nada. Passa a vida toda dando testemunho e leva o teu dinheiro e não resolve nada. Por isso, Deus resolveu fazer isso de graça, dando liberdade para as pessoas, sem olhar para quem. Homem é falho, homem erra, homem mente, homem rouba, homem deseja, homem faz tudo. A carne, ela está pronta a tudo. Ela diz que a língua é uma coisa que tem no corpo que não tem cabresto. Ninguém segura a língua fala, a língua tem ritmo. Mas o espírito está salvo, o espírito está liberto, o espírito está livre, o espírito está com Deus, o espírito não depende de nosso corpo para ir morar com Deus. Não depende do que eu faço, nem do que eu deixo de fazer. Porque eu nunca vou acertar, sempre vou errar na carne, mas o espírito já foi resgatado na cruz. Todas as pessoas no espírito estão salvas e libertas. Por isso, não é verdade o que os pastores pregam. Os pastores buscam dinheiro, os pastores buscam bens materiais. Os pastores não se preocupam com a vida de ninguém. Os pastores estão prontos para levar para as pessoas palavras que não dá vida, palavras que entristecem. Eles estão prontos para fazer as pessoas ir para lá com coragem e voltar envergonhado e com medo. Porque eles usam a Bíblia em versículos e capítulos que eles mesmos não entendem e jogam fardos pesados nas costas das pessoas inocentes que não conhecem a verdade e jamais conhecerá se ficar colado junto a eles. O capítulo 5 do livro de Gálatas diz assim: o tema diz exortação a conservar a liberdade cristã. Veja como é esse tema, viu? Exortação a conservar a liberdade cristã. Hoje ninguém vê esta liberdade cristã. Nenhum crente é liberto. Nenhum crente tem certeza da sua liberdade. Por quê? Os mestres deles, os pastores, os bispos, os pregadores que pregam para eles ouvir, colocam neles fardos terríveis. E quando você recebe fardo e mandamento de alguém, você não pode vestir, você não pode comer, você não pode andar, você não pode pintar, você tem que ficar parados. Só dormir, comer a comida e pronto. E que o mais castigado da religião são as mulheres. As mulheres não podem pintar a unha, não podem botar um brinco, não podem botar uma volta, não podem botar uma roupa
qualquer, que ela se ache bonita, que ela deixe o marido apaixonado. É obrigado com as mulheres naqueles vestidão solto, que não tem cintura. E a pessoa vê o corpo da mulher, dos peitos até as pernas, de uma qualidade só, sem divisão. E aquele vestido que está perfeito para a vida deles. Quer dizer, eles não aceitam que a mulher bota um short para ficar caminhando dentro de casa para o marido ver. Não aceito que a mulher bote uma calça, não aceito que a mulher bote um brinco, não aceito que a mulher bote um batom. Ou seja, as pessoas que é mulher desses caras que recebem esses ensinamentos é para viver como animais, né? E animais ainda é melhor, né? É uma coisa terrível. Então, vamos falar acerca da liberdade. Olha o que disse o Espírito Santo pela boca de Paulo. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Jugo de servidão. O Espírito Santo diz que não é para aceitar mais esse negócio. Né? Viver debaixo de jugo de servidão. Você tem que se batizar em água. Você tem que comer Páscoa. Você tem que fazer jejum. Você tem que dar dízimo. Você tem que dar oferta. Você tem que estar todos os dias nesse templo. Você tem que vir para aqui, que dar o seu melhor para Deus. Isso é servidão. Não é mais para fazer isso. Ou nunca foi para fazer isso. Isso é hipocrisia. Isso é mentira. Isso é roubo. Isso é sinal de que esse pregador é falso profeta. Isso é sinal de que esse pregador não tem nenhum compromisso com aquelas pessoas que eles chamam de ovelha. Isso é sinal de que esse pregador está desobedecendo o Evangelho de Deus para enriquecimento. E a Bíblia mesmo diz, sai dela, povo meu. Lá no Apocalipse. Diz aqui, ó. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Certo? Se você deixar dar dízimo de novo, se você deixar comer Páscoa, se você deixar fazer jejum, se você deixar ir sacrificar alguma coisa no monte, está obrigado a guardar toda a lei. Isso não é nem o começo. A lei é 613 pontos, 613 ordens, 613 mandamentos. Se você, meu amigo, só pega disso, só o dízimo, só dá só o dízimo, você está enganado. Você está debaixo de maldição. É melhor você parar de hipocrisia, de dar dízimo e acreditar que Jesus já fez isso. E acreditar que foi pelo sangue de Jesus, foi pela a morte de Jesus, foi pelo sofrimento de Jesus. Jesus foi cortado. Os homens pegou um rei de Azorrague e batia em Jesus. E quando ele batia aquele reio de couro, abria, cortava, o sangue espinava por você, para que você não seja mais dizimista, para que você não seja mais adorador de monte,
para que você não seja mais escravo de homem. Se você está fazendo estas coisas, você está dizendo não a Jesus e está debaixo de maldição. Isso é o motivo da pregação desse vídeo. E agradeço a Deus por esse momento, por essa hora, que Deus possa fazer com que as pessoas ouçam esse vídeo e que tenha a inteligência de meditar acerca das ilusões, das loucuras dessas pessoas que traem a Deus, negam as Escrituras e não pregam a verdade. Esta é mais um vídeo, mais uma palavra que foi manifestada pelo Espírito Santo para que haja aquebrantamento de coração, para que as pessoas sejam livres outra vez. Que Deus possa abençoar a cada um, em nome de Jesus.